Na aula passada nós terminamos falando de adoção. Falávamos a partir do artigo 42, nós dizíamos que os maiores de 18 anos, independente de estado civil, eles poderiam adotar. Falamos que ascendentes e descendentes não podem, ascendentes, irmãos, não podem adotar por causa daquele conceito de família estendida. Dissemos também que para a adoção conjunta é indispensável que sejam casados ou mantenham a união estável e, o mais importante, comprovada a estabilidade da família. E que o adotado, ou melhor, o adotante tem que ser 16 anos mais velhos do que o adotado. Depois nós fizemos algumas questões e nós vamos continuar hoje a partir do artigo 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Então, nós temos alguns requisitos agora que a lei, que a ECA traz sobre a adoção. Quando que ela será deferida? Quando que ela será aprovada? Quando apresentar reais vantagens para o adotando, para a criança, para o adolescente, e fundar-se em motivos legítimos. Os motivos da adoção devem ser legítimos. Há uma grande investigação, por isso que leva tempo, para que não haja problemas como o tráfico de menores e outros problemas. Os motivos da adoção devem ser legítimos. Artigo 44. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou curatelado. De acordo com o Código Civil, tanto o tutor, no caso da tutela, como o curador, ele, no caso ali da curatela, eles devem prestar conta do exercício de sua tutela. Isso está lá no artigo 1740 do Código Civil. Então, vamos supor que um curador ou um tutor, eles têm uma dívida com este pupilo ou com este curatelado. Ele deve quitar essa dívida. Lembre sempre que, por exemplo, existe a guarda ou a tutela para fins de adoção. Então, imagina a guarda para fins de adoção. Quem deve guardar um menor tem o dever de prover alimentos, de prover educação, entre outros. Neste caso, se um curador, alguém que está com a guarda de um menor, está devendo este menor, ele não poderá adotar enquanto não quitar esse débito, não quitar essa dívida, não saldar este alcance, ok? Artigo 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, dos pais ou até mesmo daqueles responsáveis pelo abrigo de menores, se eles forem representantes legais. No caso aqui da representação legal, pode ser também alguém que seja da família estendida, um avô que não tem mais condição de criar aquele menor. Então, ele vai assinar, ele vai consentir. Então, depende do consentimento dos pais ou do representante legal. Parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Imagine aqui aquele exemplo que eu dei. O pai que é viciado em droga, que vive nas ruas e perdeu o poder familiar. Então, neste caso, está dispensado esse consentimento, ou os pais sejam desconhecidos. Parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Aqui ficou fácil, porque mesmo lá no caso da guarda, da tutela, sempre quando for maior de 12 anos, é necessária a entrevista, é necessário o consentimento do menor se for maior de 12 anos de idade. Artigo 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observando as peculiaridades do caso. Então, vamos parar nesse ponto aqui que nós temos que tomar cuidado. Pergunta de prova. Qual é o prazo deste estágio? O prazo é o prazo em que a autoridade judiciária fixar. Essa é a resposta. O prazo em que a autoridade judiciária fixar. Só que eu chamo a atenção para o parágrafo 2º, que nós vamos, parágrafo 3º, que a gente vai passar a ler. Olha,
Em caso de adoção por pessoa ou casal residente domiciliado fora do país, o estágio de convivência cumprido no território nacional será de no mínimo 30 dias. Então nós temos duas informações muito importantes. Primeira, o estágio é o prazo em que a autoridade judiciária fixar, mas existe um prazo mínimo para quando for uma adoção internacional. Em caso em que a pessoa, o casal residente ou domiciliado fora do país, o prazo mínimo será de 30 dias. Voltando ao artigo 46, qual é o prazo? É peculiar, é de acordo com cada caso e a decisão da autoridade judiciária. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante durante o tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. Ainda não caiu em prova, mas poderá cair. Olha, poderá cair o seguinte: o estágio de convivência será dispensado. A questão estará errada. O estágio de convivência poderá ser dispensado. O juiz tem a faculdade de dispensar ou não. Então, o estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. O estágio está dispensado? Não, ele poderá ser dispensado em caso de guarda ou tutela que antecede essa adoção. Questão. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, não podendo tal estágio ser dispensado. Muito fácil essa questão. Ela está errada e nós vimos por que não podendo ser dispensado. Pode sim, em caso de guarda ou tutela, desde que um vínculo já tenha sido instalado, já tenha constituído um vínculo. Então, quando houver guarda ou tutela, esse prazo, esse estágio poderá ser dispensado, ok? Então, próxima questão. Não, continuando. Vamos fazer questão agora não. 46, parágrafo 1º, vamos para o parágrafo 2º. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Imagine um casal que acolhe o menor em seu lar sem a interferência da autoridade judicial. Ele acolhe o menor que estava sozinho. Então, esse menor tem a guarda fática, a guarda de fato, diferentemente de guarda legal, que a gente viu aqui no parágrafo 1º. Sob tutela ou guarda legal, está dispensado o estágio, guarda legal. Agora, a guarda de fato é uma situação fática, não passou pela autoridade judiciária. É quem exerce a guarda diariamente com o menor e, na realidade, não teve ali um processo judicial. Ele mantém a guarda de fato. Neste caso aqui, a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência, ok? Então é necessário a guarda legal. Parágrafo 3º. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência cumprido no território nacional será de no mínimo 30 dias. Então isso aqui já está batido, a gente já fez até questão sobre isso. O que a gente vai aguardar? Qual é o prazo do estágio para adoção? O prazo que o juiz determinar. Existe algum prazo mínimo? Sim. Para adoção internacional, pessoa residente ou domiciliada fora do país, o estágio no Brasil é de no mínimo 30 dias. Parágrafo 4º. Guarde a palavra mínimo. Não é o prazo de 30 dias, é o prazo mínimo de 30 dias. Parágrafo 4º. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito e a convivência familiar, que apresentará um relatório minucioso acerca da convivência do deferimento da medida. Sem problemas, sem maiores segredos para a prova, esse parágrafo 4º. Você deve lembrar que uma equipe interprofissional, ela a serviço da Justiça, vai fazer um relatório minucioso, vai fazer um parecer ali acerca do deferimento. Será deferido? Então essa equipe vai observar o adotando, vai observar a relação com o adotado e vai fazer um parecer sobre deferimento ou não, que vai entregar para o juiz e o juiz vai tomar a sua decisão. Continuando, uma questão de 2014.
Quanto à adoção e ao estágio de convivência, é correto afirmar que, por favor, pause o vídeo e responda. O gabarito é a letra A. O estágio de convivência pode ser dispensado pelo juiz em determinadas situações. A gente viu sim em casos de guarda legal e tutela poderá. Certinho aqui, olha, o estágio de convivência pode, então não é será. Ele pode ser dispensado pelo juiz em determinadas situações. Guarda legal ou tutela. Cuidado, guarda de fato não. Guarda legal ou tutela. Ou guarda ou tutela. As outras estão erradas porque, letra B, caso o adotando já esteja sob guarda de fato do adotante, automaticamente é dispensado do estágio de convivência. Guarda de fato não. Letra C, o prazo do estágio previsto na lei é de 60 dias. É o tempo que o juiz determinar. Prazo mínimo adoção internacional, 30 dias. Adoção internacional, o estágio é cumprido no território nacional e não no exterior. O prazo do estágio é fixado pela equipe técnica do juizado. Não. É fixada pelo juiz. Viu como se tornou fácil a questão? Tenho certeza que todo mundo acertou. Continuando, questão de 2015. Tendo como base o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta sobre as medidas da adoção e do estágio de convivência. Pause o vídeo, responda por favor. O gabarito, letra B. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Também é o texto que nós acabamos de comentar. Então, não tem como você errar. As erradas. O adolescente pode ser ouvido... O adolescente... Só desculpa, pessoal, isso aqui está correto, né? Deixa eu tirar isso aqui, senão vai dar a impressão que está errado. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Realmente não está de acordo com o parágrafo 2º. Agora, as outras estão erradas. O adolescente pode ser ouvido judicialmente apenas para apuração de seu interesse em cumprir o estágio de convivência. Quem é o adolescente? O adolescente é aquele que maior de 12 anos. O que a lei diz? Parágrafo 2º do artigo 45. Em se tratando de maior de 12 anos de idade, também será necessário seu consentimento. Então, para que essa entrevista? Para que haja o consentimento. Portanto, está errada a letra A quando diz que apenas para apuração do seu interesse de cumprir o estágio de convivência. Nada a ver, está errada essa questão. Letra C. O estágio de convivência nunca poderá ser dispensado, ainda que o adotado já esteja sob tutela ou guarda legal do adotante. A gente viu que nessa hipótese ele poderá ser dispensado. E a letra D. Nos casos envolvendo adoção por pessoa ou casal domiciliado fora do país, o estágio de convivência deverá ser cumprido no país por no mínimo 30 dias e não 90. Então veja como que essas questões se tornam fáceis. Só para não restar dúvidas, na letra A palavrinha mágica aqui que tornaria a questão correta é consentimento. O adolescente deverá ser ouvido para apurar o seu consentimento, se ele consente nessa adoção, ok? Porque ele já tem mais de 12 anos. Continuando, artigo 47. O vínculo da adoção constitui por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Vamos ler até o parágrafo 6º e a gente volta comentando tudo porque é um assunto para a gente ter um entendimento no todo. Parágrafo 1º. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes. Parágrafo 2º. O mandado judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado. A pedido do adotante, um novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município de sua residência. Parágrafo 4º. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro. Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Parágrafo 6º. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observando o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 28 dessa lei. Então, vamos comentar tudo isso aqui. Estamos falando
de modificações trazidas pela Lei de Adoção de 2009. Então, o artigo 47 fala: o vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial. A partir de qual momento que você vai considerar aquela criança como adotada, como seu filho, a partir da sentença judicial. Essa sentença, essa decisão, será escrita no registro civil, mediante mandado do qual não fornecerá certidão. Não haverá certidão de adoção. Não haverá certidão de adoção. A criança terá seu registro, a sua certidão, o seu certificado de nascimento e não de adoção. Então, não fornecerá a certidão. Parágrafo 1º. A inscrição neste registro civil consignará o nome dos adotantes como dos pais. Estamos falando, pessoal, aqui do registro civil. Não estamos falando aqui daquela certidão que vem em mãos da criança. Isso vai consignar o nome dos adotantes como dos pais, bem como o nome dos seus ascendentes. Haverá o nome dos seus ascendentes de ordem natural, para que futuramente aquele adotado ele possa, se quiser, pesquisar a sua origem natural. Parágrafo 2º. O mandado judicial que será arquivado cancelará o registro original. Então, o registro original, aquela certidão de nascimento original, ela será cancelada. Isso não quer dizer que os dados sejam apagados. Se cair na prova que os dados sobre o registro original serão destruídos, é mentira. Ele será cancelado, mas ele vai ficar arquivado e guardado para uma possível pesquisa posterior. Parágrafo 3º. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do registro civil do município da sua residência. Este adotante pode solicitar ao juiz que esse registro seja feito ali no cartório da sua cidade, da sua comarca. Parágrafo 4º. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro. Então, não, como eu já falei, não vai ter ali no registro de nascimento, no livro ali do cartório, nem na sua certidão que vem em suas mãos, dados sobre a adoção. Então, essa criança é adotada. Não pode. Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante. A pedido de qualquer deles, poderá determinar o quê? A modificação do prenome. O que vem a ser prenome? É aquele conhecido como nome de batismo. Vamos supor que o indivíduo chama-se Rui Barbosa. Qual é o prenome? Rui. Então, prenome é o nome de batismo, é o primeiro nome. Então, essa sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e a pedido de qualquer um deles. E, geralmente do adotando, aquele que adota. Ele poderá solicitar a modificação do nome. Vamos supor que o pai biológico era uma pessoa má, uma pessoa cruel, que agredia, e ele se chamava João. O filho também se chamava João, e o João filho foi adotado. Então solicitou a modificação desse prenome, não quer mais que seja João. Então a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer um deles, poderá determinar a modificação desse prenome. Então pode sim modificar o nome do João. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o parágrafo 1º e 2º do artigo 28. O que isso quer dizer? Se a criança já tiver condições, já tiver certa maturidade para entender que seu nome será modificado, ela será ouvida, ok? Então, caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatório a oitiva, desde que a criança tenha uma maturidade para entender isso, ok? Então, vamos prosseguir. Questão. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial e autoriza o registro mediante mandado judicial no registro civil, com o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes, sem qualquer observação quanto à origem do ato. Se o adotado for menor de idade, poderá o juiz determinar a modificação do seu prenome, a pedido do adotado ou do adotante, certo ou errado? Essa questão está errada. E onde está o erro? Desculpa, pessoal, eu marquei o gabarito errado. Essa questão não está errada, essa questão está correta. É isso mesmo. Agora, relendo aqui, o vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial. Está correta. E autoriza o registro mediante mandado no registro civil com o nome dos adotantes como os pais. Verdade.
bem como o nome de seus ascendentes, sem qualquer observação quanto à origem do ato. Não pode estar referido ali, eu falei, não pode ali estar dizendo na certidão que aquela criança é adotada. Se o adotado for menor de idade, poderá o juiz determinar a modificação de seu pré-nome. E a lei fala que é a pedido de qualquer um deles, do adotado ou do adotante. Então está certa a questão está correta, este é o gabarito correto. Essa questão foi feita com base no artigo 47, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Agora nós vamos ver os parágrafos 7º e 8º e 9º. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado de sentença constitutiva, exceto na hipótese do parágrafo 6º do artigo 42 dessa lei, caso em que terá força retroativa a data do óbito. Regra: a adoção produz efeitos a partir do trânsito em julgado. Exceção: lembra daquele indivíduo que queria adotar e ele tinha uma inequívoca manifestação de vontade. Então ele começa um processo de adoção, só que ele vem a falecer no meio deste processo. Então, mesmo após a sua morte, aquela adoção poderá ser constituída. Eu falei que chamava-se de adoção póstuma. Então, no caso de adoção póstuma, não necessita do trânsito em julgado. E isso vai retroagir à data do óbito. Então, qual é a regra? Produz efeito a partir do trânsito em julgado. Tem exceção? Sim. Na adoção póstuma. Parágrafo 8º. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida sua conservação para consulta a qualquer tempo. Duas coisas são importantes vocês guardarem. Primeiro, naquela certidão de nascimento não consta o processo de adoção, não consta nada relacionado. Mas aquele arquivo, aquele material que foi arquivado, este processo relativo à adoção, ele vai ser mantido em arquivo com os meios digitais. Isso aqui modifica-se com o tempo. Então é armazenamento em microfilme. Hoje são em meios digitais para conservação, para consulta a qualquer tempo. Parágrafo 9º. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. Olha, isso aqui é importante para a prova, isso aqui é coisa atual e você deve guardar. A criança é deficiente ou possui uma doença crônica. Nessas duas hipóteses, terá prioridade. O processo de adoção vai passar na frente. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo na qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Então, o que eu falei? Que aquilo será arquivado, não será destruído. Aquela inscrição, a sua certidão original será cancelada. Vai cair na prova dizendo que ela será destruída, ela será aniquilada. Não, ela será cancelada. Após os 18 anos, aquele adotado tem o direito de conhecer a sua origem biológica, bem como acesso irrestrito a todo o procedimento, todo o processo que foi constituído ali para a sua adoção. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurado a orientação e assistência jurídica psicológica. Então, eu quero que você escreva duas palavras, uma palavra no artigo 48 e uma palavra no parágrafo único. No artigo 48, caput, será. No parágrafo único, poderá. Então, o adotado tem direito, então será concedido a ele irrestritamente, palavrinha-chave, irrestritamente, o processo após completar 18 anos. Agora, no parágrafo único, poderá, a palavra-chave é poderá ser deferido ao adotado, assegurado que a orientação e assistência jurídica e psicológica. Esse menor descobre que é adotado, ele não sabia e quer
conhecer a sua família biológica, quer conhecer a sua origem. Isso poderá ser concedido a ele, poderá ser deferido, e ele vai ter orientação e assistência jurídica e psicológica. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais, ainda que esses pais sejam pessoas de bens e que tenham todas as condições de criar aquele filho. A morte não é automática. Então você vai colocar na sua prova que a morte dos adotantes, do pai que adotou, não restabelece o poder familiar dos pais naturais. As crianças ficaram órfãos. Os pais naturais estão percebendo aquilo e eles querem tomar posse daquela criança. Não restabelece o vínculo nem o poder familiar. Isso poderá acontecer, talvez, por um procedimento ali judicial. CESP 2012, Defensor Público. No caso da adoção, o adotado, após completar sua maioridade civil, tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada. Certo ou errado? Não vamos nem perder tempo, isso está correto, é isso mesmo. A palavra-chave, irrestrito. Maior de idade, a palavra aqui, a expressão é maioridade civil. Maioridade civil se adquire com 18 anos de idade. Após completar 18 anos, acesso irrestrito a todo o material ali, todo o processo de adoção e conhecimento da sua origem biológica. Artigo 50. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Parágrafo 1º. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 2º. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. O artigo 50 caput vem dizer: haverá um banco de dados na comarca ou no fórum regional. Então, naquela cidade, naquela comarca ou regional, registro de crianças a serem adotados e de pessoas a serem adotantes. Parágrafo 1º. O registro, o deferimento da inscrição dar-se-á após o quê? Prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado. Cuidado, pessoal. Eu estou dizendo aqui que é o deferimento da inscrição, não tem nada a ver com adoção. Não é o procedimento de adoção. O deferimento da inscrição naquele banco de dados vai se dar após prévia consulta aos órgãos técnicos do judiciado. Não vai uma família, uma pessoa que tem um passado criminoso, por exemplo, com menores, ele não vai se inscrever, não será admitida a inscrição ali naquele banco de adoção. Ouvido também o Ministério Público. E o parágrafo 2º vem dizer que não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificar as hipóteses no artigo 29. Nós temos aqui, olha, artigo 29, não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Não há um ambiente familiar adequado, nem se revele compatibilidade com essa medida de adoção. Então não será deferida a inscrição. Parágrafo 3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito e à convivência familiar. Nós vamos fazer em seguida uma questão sobre esse parágrafo 3º. Então, nós veremos que como as bancas podem sugar do candidato detalhes assim que poderiam passar despercebidos. Olha, a inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica. Então, nós temos uma preparação psicológica, social e a preparação jurídica, orientado por quem? Pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude. Equipe técnica da Justiça da Infância e Juventude. Preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Olha o que caiu em prova, não dá nem para acreditar. Vamos lá, olha.
A preparação psicossocial e jurídica dos postulantes de adoção é uma das novidades produzidas pela legislação de adoção. Essa preparação deve ser orientada por uma equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio técnico responsável pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Sobre o apoio dos técnicos responsáveis pela política de convivência familiar, assinale a afirmativa correta. Por favor, pause o vídeo, leia, responda. Respondeu? O gabarito é a letra B. Ela é preferencial e deve ser articulado com a equipe da Justiça da Infância e Juventude. Olha aqui, vamos voltar no texto. Olha, preferencialmente. E nós temos aqui equipe técnica da Justiça e da Juventude. Então observe como que essa banca fez, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, assistente social, no ano de 2015. Uma questão muito capciosa, uma questão muito difícil. E caiu assim. Então, o candidato hoje ele deve estar atento a esses detalhes. A inscrição desses candidatos à adoção vai ser precedida de preparação psicológica, social, jurídica. Vai ser orientado por essa equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Questão muito doida, mas tá aí. Vamos continuar. O parágrafo 4º. Parágrafo 4º, sempre que possível e recomendável, a preparação preferida no parágrafo 3º desse artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar. Essas crianças, portanto, nessa preparação terão contato com acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. A inscrição dos postulantes, daquele que querem adotar, será precedida, como a gente viu no parágrafo 3º, de uma preparação psicológica, psicossocial e jurídica. E sempre que possível, vai ser incluído o contato com crianças e adolescentes que estejam nessas instituições de acolhimento familiar, que estejam em condições de acolhimento familiar ou institucional para serem adotadas. Sempre possível, essas famílias terão contatos com alguma dessas crianças. Parágrafo 5º. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Vamos ler o parágrafo 6º, que fica mais fácil o entendimento. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente sejam consultados na existência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º desse artigo. Então, nós temos cadastros nas comarcas, cadastros regionais e serão criados e implementados cadastros estaduais e cadastros nacionais de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados para adoção. O parágrafo 6º vem dizer que haverá cadastros distintos para casais residentes fora do país. Eles somente serão consultados se não houver pessoas aqui, pessoal, olha, no parágrafo 5º, se não houver pessoas ou casais habilitados aqui neste cadastro estadual ou nacional, então serão consultados estes que estão inscritos neste cadastro aqui para as pessoas residentes fora do país. Então, no caso de inexistência de postulantes nacionais habilitados. Então, casal internacional, casal que reside fora do país, só será consultado na inexistência de casal habilitado aqui, estadual ou nacionalmente, ok? Parágrafo 7º. As autoridades estaduais e federais, em matéria de adoção, terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhe a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. Nada mais, nada menos do parágrafo 7º do que a integração.
Integração em matéria de adoção do pessoal que vai mexer com o cadastro estadual com o pessoal que está mexendo com o cadastro nacional. A interação. Parágrafo 7º. Nós chegamos ao prazo limite do nosso vídeo, nós vamos parar por aqui. No próximo a gente comenta novamente esse parágrafo, no próximo vídeo, parágrafo 5º, 6º e 7º, e a gente vai dar início aqui no parágrafo 8º. Até o próximo, pessoal.